Em 1972, a corrida espacial terminou oficialmente quando a NASA enviou a última tripulação de astronautas para a superfície da Lua na Apollo 17. Após isso, começaram as especulações sobre qual seria o próximo passo da exploração espacial. A resposta era óbvia: Marte. Ao lado de Vênus, Marte é o planeta mais parecido com o nosso, e apesar de ser um local extremamente hostil, é um paraíso comparado a Vênus, com seu calor infernal causado por um super efeito estufa. Ainda assim, uma viagem tripulada a Marte apresentará muitos desafios que precisarão ser enfrentados com antecedência, como simplesmente levar os astronautas inteiros até lá. Os desastres dos ônibus espaciais Challenger e Columbia foram talvez dois dos lembretes mais importantes de como é crucial que tudo funcione perfeitamente para uma nave viajar ao espaço e retornar com sucesso de volta à Terra. Cientistas e engenheiros devem fazer milhares de previsões de todas as coisas possíveis que podem dar errado durante o voo. E uma missão a Marte apresenta ainda mais desafios, principalmente por conta da distância e do ambiente extremamente perigoso. Projetar uma espaçonave que possa entrar e sair com segurança da atmosfera imprevisível de Marte é um grande desafio. Existem alguns projetos sólidos para chegarmos até lá. A SpaceX é quem tem os planos mais concretos para visitar o planeta vermelho, alguns com ideias de levar até 1 milhão de pessoas a Marte nas próximas décadas. Para que isso ocorra, tudo já deve estar pronto quando os primeiros humanos pisarem no planeta vermelho, e a única forma de fazer isso é com o uso das inteligências artificiais. Embora o planejamento para uma viagem a Marte tenha evoluído muito, continua sendo um sonho que está a 55 milhões de quilômetros de distância, e que reserva muitos perigos para quem resolver se aventurar nessa viagem interplanetária. Eu sou o TH, e antes de descobrirmos como o espaço pode ser perigoso, peço que se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Não esqueça também de clicar no gostei e deixar nos comentários sua opinião e sugestão de próximos vídeos. Para começar, o primeiro problema é a viagem em si. A cada 2 anos, uma janela se abre entre Terra e Marte. É quando os dois planetas ficam o mais próximo possível. Essa janela geralmente é muito bem aproveitada pelas agências espaciais para enviar missões a Marte. E embora os planetas ainda estejam o mais próximos possível, ainda são 55 milhões de quilômetros de distância e mais de 250 dias de viagem. Jamais uma pessoa percorreu uma distância tão longa assim. Não sabemos como um ser humano iria reagir a tanto tempo de viagem, fora do nosso planeta, em um território desconhecido e incerto. Tudo isso pode trazer sérios problemas relacionados à saúde mental, como estresse, depressão, ansiedade, além de outras condições. E embora os astronautas treinem exaustivamente para sentir menos esses efeitos, nunca foi feita uma missão dessa magnitude. Existe também toda a questão relacionada à socialização e emoções. Sabemos como as pessoas ficam quando são confinadas por muito tempo em um espaço pequeno. Na Terra, se as pessoas ficam chateadas com seu chefe ou colega de trabalho, elas têm várias opções para se desestressar, mas no espaço, os astronautas não podem se dar ao luxo de ficar com raiva uns dos outros. Eles devem ser capazes de reagir com muita rapidez, comunicar-se da melhor maneira possível e trabalhar em equipe. Outro problema é a falta de gravidade. É muito legal ver esses vídeos dos astronautas flutuando dentro da estação espacial, mas nosso corpo não é adaptado para isso. Se exposto a um ambiente de microgravidade por muito tempo, ele começa a se livrar de tudo que não está utilizando, se adaptando à situação, o que pode resultar na perda da densidade óssea e muscular. Eles basicamente urinam os próprios ossos. Para tentar combater isso, os astronautas na estação espacial costumam fazer por volta de 2 horas de exercícios por dia. Até aqui eu peguei leve. Esses problemas são fichinha perto do próximo. Talvez o maior vilão da exploração espacial: a radiação. A radiação prejudicial permeia o cosmos. Nosso Sol e outras estrelas são essencialmente reatores de fusão que liberam quantidades abundantes de energia eletromagnética, incluindo raios-x e radiação ultravioleta. O Sol, assim como outros objetos intensamente energéticos, como quasares ou o centro das galáxias, também emite prótons de alta energia, núcleos atômicos e outras partículas que, ao atingir um ser humano, pode causar enjoo por radiação, afetar o sistema nervoso central e, em longo prazo, aumentar o risco de câncer durante a vida.
Ela é perigosa porque atravessa a pele, irradiando energia e fragmentando células de DNA no caminho. O forte campo magnético do nosso planeta forma uma barreira invisível contra essa radiação e desvia a maioria desses fragmentos atômicos eletricamente carregados de volta para o espaço. As poucas partículas que escapam são absorvidas pela atmosfera do nosso planeta, e os astronautas fora dessa bolha protetora estão em risco. Em uma missão a Marte, eles poderiam receber doses de radiação até 700 vezes maiores do que recebemos na Terra, e as paredes da nave não serão o suficiente para bloquear toda essa radiação, tão longe de ser na verdade, já que uma blindagem mais grossa e que consiga bloquear a radiação externa aumentaria muito a massa da espaçonave, tornando a missão inviável. Mas felizmente, cientistas estudam inúmeras maneiras de resolver esse problema. Algumas instalando bolsas infláveis no interior das paredes da nave e outras utilizando até um fungo de Chernobyl. De qualquer forma, tudo indica que muito em breve resolveremos o problema da radiação espacial. Pelo menos eu espero. Ok, vencemos os cansativos 400 dias de viagem e agora estamos na órbita do planeta vermelho. É só descer e pronto, estamos na superfície de Marte. Errado. Mais problemas vão começar a surgir. O primeiro deles, a entrada na atmosfera. De todas as missões de aterrissagem que a humanidade enviou a Marte, apenas metade tiveram sucesso no pouso. Isso mostra o quanto é difícil pousar em Marte. A atmosfera do planeta vermelho é 100 vezes mais fina do que a da Terra, não fornecendo o arrasto necessário para desacelerar uma espaçonave. Normalmente, os módulos de pouso não tripulados enviados a Marte utilizam primeiro os paraquedas para desacelerar e depois os foguetes do estágio descendente para finalizar o pouso suave no solo, tirando os primeiros rovers que pousavam assim. Mas se formos considerar a massa de um módulo tripulado, com todo o equipamento, comida, água e oxigênio, o combustível necessário seria absurdo. E como sabemos, mais combustível significa mais peso, e mais peso significa a necessidade de mais combustível para transportar esse peso, o que também poderia tornar a missão hoje inviável. Por razões de segurança e operacionais, a espaçonave que viajará para Marte provavelmente não pousará na superfície imediatamente após chegar ao planeta vermelho. Para uma missão tripulada, é muito provável que tenhamos uma espaçonave que permanecerá em órbita com alimentos e suprimentos para uma viagem de volta para casa, e também como um porto seguro caso algo dê errado na superfície. Alguns planos envolvem a entrada da nave na órbita de Marte e, em seguida, o envio de um módulo de pouso com alguns suprimentos na superfície, e por último, o pouso da tripulação. A ideia é orbitar o planeta antes de pousar nele. Isso também dará aos astronautas a oportunidade de observar a atmosfera para garantir que não haja tempestades de poeira ou clima perigoso no local onde planejam pousar. Vamos imaginar que conseguimos pousar de maneira segura no solo. Ainda teremos alguns problemas na superfície. Primeiro, nem pensar em sair da nave sem traje. O ar da atmosfera marciana é um veneno para nós, composto de 95% de dióxido de carbono, 3% de nitrogênio e apenas 0,13% de oxigênio. É impossível respirar por lá. Além disso, por conta da atmosfera ser rarefeita, a pressão é extremamente baixa, apenas 0,6 kPa, em comparação com 101,3 da Terra. A pressão é crítica para a vida na Terra. Toda a vida que conhecemos foi adaptada para viver na pressão que temos aqui. Sem ela, pequenas bolsas de ar presas dentro do nosso corpo se expandem, o tímpano se rompe e a água no corpo ferve. Para dar um rolê por Marte, seria indispensável o uso de um traje pressurizado. A fina atmosfera também permite que qualquer calor vindo do Sol escape para o espaço. Como resultado, Marte é muito frio, com temperaturas que chegam a 140 graus negativos. Uma possível solução para tudo isso seria projetar uma atmosfera em Marte, que produziria os gases necessários e aqueceria o planeta, a chamada terraformação, como já vimos nesse outro vídeo que eu falo sobre Marte. Além disso, como sabemos, Marte não possui mais campo magnético para desviar a radiação, ou seja, mesmo na superfície, os astronautas ainda serão bombardeados por radiação, em níveis inferiores em comparação com a viagem, é verdade, mas ainda assim bem superiores à radiação que recebemos aqui na Terra. Outro problema são as tempestades marcianas. Nuvens de poeira sendo arrastadas por ventos a mais de 100 km por hora têm o poder de destruir um abrigo facilmente. Além disso, a poeira pode ser responsável pela falta de energia, já que impedem a luz de chegar aos painéis solares. Agora você já sabe por que é tão difícil enviar pessoas para Marte. Mas existe uma ferramenta que pode nos ajudar e muito nessa empreitada, e resolver quase todos os problemas durante os primeiros passos do ser humano no planeta vermelho.
Na verdade, isso é mais do que uma simples ajuda. Em uma missão como essa, ela seria essencial: a inteligência artificial. As inteligências artificiais sempre foram um sonho para a humanidade, mas nos últimos anos elas vêm espantando o mundo. Isso por conta do rápido desenvolvimento e das coisas absurdas que atualmente elas são capazes de fazer. E basicamente temos dois tipos mais comuns de opinião sobre isso: ou elas vão salvar a humanidade, ou vão acabar com a nossa raça. E Marte poderia ser o primeiro campo de teste real para sabermos como as inteligências artificiais vão lidar com o cenário em que elas estarão literalmente no comando de um planeta. Mas qual seria o objetivo disso? Antes dos seres humanos chegarem, Marte precisará ser povoada por robôs. Não é como ir à Lua, onde podemos apenas pousar, dar uns pulos por algumas horas e depois voltar para casa. Como vimos, a jornada até o planeta vermelho será longa e brutal. Para que uma tripulação humana tenha alguma chance de fazer algo eficaz quando chegar ao planeta vermelho, eles vão precisar de infraestrutura pré-estabelecida e, claro, de uma mãozinha por lá. O maior obstáculo que uma tripulação em Marte enfrentará ao chegar é a transição de um ambiente de gravidade zero para um planeta de gravidade média. Em comparação com a Terra, Marte tem cerca de 1/3 da gravidade que sentimos aqui. Essa diferença entre a gravidade zero e a gravidade marciana será suficiente para deixar os astronautas temporariamente debilitados nas horas e até mesmo dias após o pouso. Agora imagine passar por tudo isso confinado em uma nave, sem ninguém por perto para ajudar. É aí que entra as IAs. Imagine robôs programados com inteligências artificiais apoiando os astronautas nos primeiros dias no planeta vermelho. A ajuda deles nesse período de transição será fundamental. E não é só isso. Enquanto a tripulação se adapta ao ambiente marciano, os robôs autônomos fazem todo o trabalho pesado, descarregando naves de carga, montando bases, implantando os painéis solares, além de montar e plantar a primeira estufa em Marte. Agora, em vez de uma luta desesperada pela sobrevivência, a tripulação está totalmente preparada para aproveitar ao máximo seu tempo explorando o planeta vermelho e estabelecendo um ponto de apoio da humanidade no espaço profundo. E tudo isso com o apoio das IAs. Como vimos, Marte seria um campo de provas definitivo para uma IA totalmente autônoma. E a autonomia, nesse caso, é imprescindível. Isso porque há um longo atraso de comunicação entre a Terra e Marte. É impossível controlar remotamente esses robôs para realizar tarefas tão complexas. Eles têm que ser capazes de trabalhar por conta própria e descobrir as coisas em tempo real. Um erro aqui pode custar muito caro. Temos como exemplo os carros autônomos, veículos controlados por inteligência artificial e que prometem tornar o trânsito muito mais eficaz e seguro. Essa é uma tecnologia que evoluiu muito nos últimos anos, mas ainda assim, em alguns momentos, é necessária a ação do motorista em situações específicas. Esse é um luxo que não teremos em Marte. Se algum robô cometer um erro grave, aqui na Terra só saberíamos disso 10 minutos depois, com esse tempo, claro, podendo variar muito dependendo da posição Terra e Marte. Após recebermos essa mensagem de erro do robô, são mais 10 minutos para um comando chegar a Marte, para tentar consertar a cagada. Só nessa brincadeira já foram 20 minutos. E como você deve imaginar, muita coisa pode acontecer nesse tempo. Por isso, a autonomia é tão importante. Mas por outro lado, se pudermos usar Marte para provar que a IA é segura, eficaz e confiável, isso poderia acelerar muito o desenvolvimento dessa tecnologia para melhorar nossas vidas aqui na Terra. Além do campo tecnológico, uma viagem, ou pensando ambiciosamente, uma colonização em Marte, trará benefícios para diversos campos, incluindo a medicina. Isso porque, como vimos, essa missão tem o potencial de ser extremamente prejudicial à saúde das pessoas. Mas não saberemos o quão ruim será o efeito até algumas pessoas serem enviadas para uma viagem de ida e volta para Marte, e ver, claro, o que acontece com elas. Vai ser necessário uma pesquisa médica dedicada sobre a exposição ao espaço profundo no corpo humano. A gravidade é, obviamente, uma preocupação principal. Como vimos, essas pessoas vão passar de 1G na Terra para 0G em sua nave de transporte por cerca de 7 meses, mais ou menos. Depois, 1/3 de 1G em Marte e depois de volta para 0G na viagem de volta, para após isso voltar a 1G na Terra 2 anos depois. Que tipo de efeito será que isso vai causar? O que será que acontece quando alguém volta de uma estadia de 5 anos em Marte? Agora, pensando bem à frente, uma ideia seria a construção de um centro de reabilitação dedicado a Marte, que teria que cuidar dessas pessoas e reintegrá-las com a gravidade da Terra.
se isso for possível, já que existe a possibilidade de um astronauta nunca mais se recuperar completamente à exposição a longo prazo em Marte e no espaço. Além da gravidade, temos que nos preocupar com os efeitos físicos da radiação. A ISS está perto o suficiente da Terra para ainda experimentar os benefícios do campo magnético, mas como vimos, uma nave viajando até nosso planeta vizinho não oferece a mesma proteção dos elementos cósmicos. O grande problema com a radiação cósmica é que realmente não sabemos muito o que ela faz ao corpo humano, ou qual quantidade vai ser ou não realmente prejudicial. A única experiência real que temos com o envio de seres humanos além do campo magnético da Terra é o programa Apollo. A exposição deles ao ambiente cósmico não parece ter tido nenhum efeito significativo. Um exemplo disso é Buzz Aldrin com seus 94 anos. Mas de qualquer forma, as missões Apollo duraram apenas alguns dias, então nem de perto temos os dados suficientes. Mas tá claro que o campo médico precisa atender e tratar as pessoas por exposição à radiação cósmica, com sabe-se lá quais efeitos causariam para o organismo humano. Eu sei, isso tudo soa meio brutal, mas há um lado bom. A história já mostrou que as descobertas e avanços que fazemos por conta dos voos espaciais podem ter um efeito positivo direto na melhoria da nossa medicina na Terra. Tudo, desde cirurgia ocular a laser até detecção de câncer de mama, além do aprimoramento de robôs cirúrgicos, ultrassons e marca-passos, foi possibilitado ou melhorado por descobertas e inovações que aconteceram no programa espacial. Então é de se esperar que uma viagem a Marte traga inúmeros benefícios não só para a exploração humana no cosmos, mas também na medicina de uma forma geral. As futuras missões de exploração em Marte apresentarão aos cientistas e astronautas uma série de problemas que desafiarão a sobrevivência humana. Acessar a água, lidar com um planeta gelado que carece de oxigênio e ser exposto a níveis perigosos de radiação estão entre os maiores obstáculos a serem superados. Mas, à medida que os humanos persistem em direção a Marte, eles aprenderão a se adaptar, como sempre fizeram, e a encontrar novas soluções para os problemas que enfrentarão no próximo horizonte. Não sabemos qual será o futuro da nossa espécie. Somos uma forma de vida relativamente nova e frágil, que pode se extinguir de várias maneiras diferentes. A erupção de um supervulcão, o aquecimento global, a explosão de uma supernova, o impacto de um asteroide, um vírus. Cada um desses fenômenos tem o poder de nos varrer para sempre do universo. E uma colônia em Marte pode ser nossa única salvação, um backup da humanidade. E isso nos mostra que a viagem interplanetária não é um luxo ou uma extravagância, e sim o destino da humanidade. Mas enquanto desenvolvemos ferramentas e recursos para uma viagem a Marte, não podemos esquecer que a prioridade é o nosso planeta. E com certeza precisamos cuidar melhor da nossa casa. Por falar em casa, no último vídeo eu falo sobre o primeiro planeta detectado parecido com a Terra, Kepler 22b, um mundo promissor que orbita sua estrela na zona habitável e que pode, pelo menos hipoteticamente, possuir um enorme oceano. Vídeo no card. Muito obrigado pela audiência. Se você gostou do conteúdo e quiser dar uma força pro canal, é só clicar no gostei e se inscrever. Sua ajuda é muito importante. Até o próximo vídeo. Fui!